Dia da Moda. Dr. Tiago vem hoje no programa para falar sobre fadiga adrenal. Sabe o que é isso? Que eu não faço a menor ideia. Ele estava começando a explicar algumas coisas, mas eu achei muito interessante. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Valdeci? Eu nunca tinha ouvido falar em fadiga adrenal e eu acredito que muitas pessoas também não. O que é isso? Justamente, por ser um assunto novo, muitas vezes é até mesmo desconhecido. Primordialmente, a adrenal é uma glândula que se localiza em cima dos nossos rins. Ela é chamada de glândula suprarrenal. Ela está em cima dos nossos rins. E ela é capaz de produzir todos os nossos hormônios, inclusive o hormônio do estresse, que é o cortisol, testosterona, diversos outros, como o DHEA, que é um outro hormônio muito importante para o nosso organismo. E dependendo do estilo de vida, alimentação, dieta e dependendo do grau de estresse que a pessoa se encontra, essa glândula ela encontra no estágio que a gente chama de exaustão. Ela produz tanto hormônio, ela é sugada. Então ela entra no estágio de exaustão. Então muitas vezes a pessoa ela acaba se sentindo fraca, cansada, fadigada. Por mais que ela durma por 8, 10 horas, ela acorda e ainda está cansada. A pessoa ainda acorda com essa indisposição, parece que dessa glândula. Por conta dessa exaustão dessa glândula. E como é que a pessoa descobre que ela está com fadiga dessa glândula, por exemplo? Isso é uma coisa nova. Primordialmente, a gente tem que fazer um exame clínico. Então, você vai conversar com a pessoa, que hoje é super comum as pessoas, pelo estresse, agitação... O tipo de vida que a gente Estilo leva de hoje. vida, as pessoas chegam assim, eu tô cansado, tô fadigado. E às vezes, a pessoa junto com essas características do estresse, cansaço físico, mental e esgotamento, tem alguns fatores, alguns sinais clínicos, como às vezes a pessoa tem herpes de repetição, mulher desenvolve muito problema de infecção, até mesmo candidíase, por conta que a própria imunidade dela vai acabar sendo diminuída por conta dessa exaustão. E como a glândula adrenal produz um excesso de corticoide, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse, às vezes em algumas pessoas elas podem ganhar peso de forma exacerbada, então tem dificuldade para emagrecer. E já em outros pacientes, eles emagrecem de forma muito acelerada. Então, a pessoa que come bem, come de forma voraz e a pessoa acaba perdendo peso. Eu como o que eu quero e não engordo. Na verdade, você me falou que é bobagem, né? Porque ela está perdendo músculo. Não é que come e não engorda e, de repente, um problema pode ser isso. Justamente, tem que ser tratado. Porque o excesso de cortisol, e algumas pessoas, como ele retém líquido, que o cortisol é um corticoide. Então, a pessoa acaba ganhando peso, fica inchada. Em outros pacientes mais susceptíveis, o cortisol faz com que ocorra a perda da massa muscular, da massa magra. Fica naquela pele flácida e a pessoa fica magra, caquética. Então a pessoa magro, precisa... mas não magro saudável. Não magro saudável. Então o tecido gorduroso está ali e principalmente aquela gordura visceral, que é a gordura abdominal. Então ocorre a presença dessa gordura nessa região. E então, o tratamento? O tratamento... Depois que chega um diagnóstico real de que é isso. Isso. O tratamento, primordialmente, a gente precisa fazer algumas suplementações, algumas intervenções nutricionais. Então, que vai desde a alimentação. A suplementação hoje é uma realidade para todos, porque por mais que nós comamos de forma saudável, os alimentos hoje já não têm a mesma quantidade de vitaminas, minerais e nutrientes. As mesmas propriedades que tinham antigamente. É necessário suplementar. E a glândula adrenal é uma glândula que ela depende muito de vitamina e de minerais. Então, se o teu organismo não tem esse suprimento dessas vitaminas, você às vezes vai sentir muito mais canseira, muito mais fadiga. Então, primordialmente, um equilíbrio nutricional, montar um cardápio para a pessoa, fazer essa modulação nutricional e uma suplementação para essa pessoa é indispensável, é necessário essas intervenções. E aí consegue reverter e deixar consegue melhorar. A gente vai tratar desde sono, alguns suplementos para a pessoa conseguir ter um sono que a gente diz sono reparador, porque não basta simplesmente a pessoa dormir. Ela precisa entrar num sono REM, que é um sono profundo para que ela consiga acordar de manhã bem disposta para ir à luta. É isso que você falou, às vezes a pessoa dorme bem, entre aspas, dorme 8, 9 horas, mas acorda cansada. Ela não teve esse sono profundo e reparador como deveria ser. Justamente. Por aí. E por mais que ela durma, ela precisa ser tratada, essa fadiga adrenal. Repor essas vitaminas que estão em falta, fazer essa correção, esse equilíbrio nutricional e até mesmo de alguns hormônios que possam estar ou em excesso
ou em deficiência. Isso Precisa tudo ser vocês corrigido. tratam lá na Revive. Com certeza. Muito bem. Fadiga adrenal, é esse o nome? Justamente. Então, anote isso, pesquise um pouco. Endereço, telefone da Clínica Revive do Dr. Tiago está no vídeo, ligue, marca um horário. É uma novidade. De repente você faz esse exame e aí você descobre como está de verdade a sua saúde nesta linha. Às vezes você faz tudo direitinho, como diz o Tiago, e aí você não encontra o que está acontecendo, porque na verdade a gente não sabe do que está falando, né? É Por isso verdade. tem que consultar um médico especialista nessa linha de trabalho e aí, quem sabe, você descobre qual é o seu problema e para de engordar ou emagrece com saúde. E até mesmo, Valdecir, em algumas pacientes, a queda de cabelo, a pele ressecada, aquela pele sem brilho, sem viço, as unhas quebradiças, também são mais um sinal que a pessoa está nesse estágio de estresse desarmonia. adrenal, nesse desequilíbrio. Então, quando você trata pele, cabelo, unha e um peso equilibrado, um peso saudável, isso tudo a gente consegue normalizar e a gente consegue modular nesse paciente. E para descobrir tudo isso é fazendo o exame Laboratorial. A gente É vai pedir simples para diagnosticar. Depois do tratamento, daí escolhe a linha. Isso, justamente. Muito bem, obrigado, sucesso no seu Por trabalho. nada. A beleza é simplesmente a consequência de bons hábitos e cuidados diários. Venha conhecer e se surpreender com nossos tratamentos e resultados. Revive Saúde e Estética.